eu tenho que ter uma decisão, eu tenho que decidir se eu quero ou não a mudança. E toda a mudança, ela no início é sofrida, mas depois você vai entender que o seu cérebro, ele vai começar a captar essas informações e absorver este novo comportamento de vida, levando a esse novo padrão, e aí, executadas várias vezes, com esta prática várias vezes, ele vai cair aonde? Neste cérebro que eu havia falado para você, que é o reptiliano. É o nosso cérebro da sobrevivência. Guarde bem este nome. O cérebro da sobrevivência, ele é aquele cérebro aonde fica guardado todas as informações dentro do nosso HD, no nosso HD humano, tá? Então, assim, seu piloto automático, ele é importantíssimo, gente, mas ele também é onde fica guardado os nossos sabotadores. Então, uma coisa acaba levando a outra, por isso que o emagrecimento, ele é tão complexo. Mas ao mesmo tempo, você descobrindo tudo isso que eu tô te falando e colocando tudo certinho de acordo com seus limites, respeitando seu individualismo como ser humano, como pessoa, você vai conseguir um bom resultado. E aí que tá o grande segredo, tá? O emagrecimento, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. E aí a consequência do seu sucesso é o que você vai fazer nessas causas, tá? Para eliminar estes sintomas. E é por isso que eu tô aqui. Então, o que acontece? O seu reptiliano é aquele cérebro lá que quando você aprende uma tarefa nova, você não precisa ficar pensando no passo a passo da execução dela, porque esse passo a passo já se tornou automático. É o seu piloto automático, certo? E aí, é que a questão do emagrecimento acaba ficando tão clara pra gente. Veja bem, qualquer tipo de processo inflamatório, qualquer tipo de trauma emocional, qualquer tipo de pensamento negativo, qualquer coisa que venha de encontro a uma agressão ao nosso corpo, tanto físico como comportamental ou emocional, o nosso cérebro é muito inteligente. Então ele vai colocar uma defesa, ele vai defender, seja de um vírus, seja de uma bactéria, seja de qualquer coisa que não esteja reconhecido por ele como sendo parte dele, como sendo parte da formação dele. Então ele vai dizer assim: opa, este trauma está ocasionando algo negativo para o meu conforto, o meu âmbito aqui, tanto emocional como comportamental, como mental, como energético, como físico, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai acionar o seu sistema imunológico. E o seu sistema imunológico, ele vai responder como uma agressão, certo? Então, o nosso organismo, ele é totalmente interligado, totalmente interligado. E aí, este intercâmbio entre um órgão, entre o outro, entre as ações que ele acaba realizando, você não percebe isso, você não sente, mas ele realiza essas ações o tempo todo. O seu corpo, ele não para em nenhum momento, ele está sempre ali na sentinela. Então, qualquer coisa que você coma, que para ele é inflamatório, qualquer coisa que você beba, que para ele é inflamatório, ou que ele entra pelas vias aéreas, ou que ele entre pela sua pele, qualquer coisa, ele vai acionar o sistema imunológico, tá? Essa questão inflamatória, até na questão emocional, tudo isso que você causa de trauma, esse sistema imunológico, ele vai colocar como uma barreira. E essa barreira, ela pode ser, claro, no nosso ponto de vista, ela é sempre positiva, mas ela pode deixar alguns efeitos que de repente ela não vai ser tão positiva assim, como o fato do emagrecimento. Às vezes você não fala assim: nossa, é tão difícil emagrecer, gente, é muito difícil. Eu morro de fazer dieta, eu faço dieta, eu como tudo certinho, né? Aquilo que a gente acha que é certinho mesmo, mas a gente acaba falando. Eu como tudo certinho, eu faço tudo do jeito que tem que ser para se ter uma vida saudável e conquistar o emagrecimento, mas eu não emagreço uma grama. Você tem que descobrir quais são os fatores e quais são as áreas que estão sendo atingidas por esses fatores que estão atrapalhando ou impedindo o seu emagrecimento, tá? Por isso eu bato na tecla, o emagrecimento ele vem de lá de cima.
né, da parte, como eu falei, do pilar mais alto, que é a parte energética. Então, quando a gente fala para o paciente, por exemplo, a questão da ansiedade. Gente, a questão da ansiedade é um fator externo, tá? Mas é uma coisa que ela fica tão presente no corpo do paciente, na mente do paciente, na vivência, na questão emocional, que ela acaba dominando o restante da vida do paciente, né? Por quê? Porque assim, você trabalha num lugar onde você não está satisfeito. Um exemplo, tá? Ou está num relacionamento onde você não está satisfeito. Ou você está passando por uma situação que está te deixando muito triste. Então aquilo acaba ficando no seu cérebro batendo assim. Como vai ser amanhã? E depois da manhã? E se eu não conseguir? Até o próprio emagrecimento mesmo. Vou começar um novo processo de emagrecimento. Mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Será que isso realmente funciona? Será que eu vou dar conta? Você sempre está um passo à frente na questão. Você não vive o hoje, você não vive o momento. Você foca no problema e no amanhã. Ou foca no problema e no ontem, mas nunca no hoje. Então você precisa realmente mudar algumas coisas, do tipo, será que vai? Será que não vai? Por que será? Como? Você tem que mudar para a palavra como. Como farei? Como será amanhã? Quais são as estratégias? Mas como irei dar o pontapé inicial hoje? Foca no hoje, ok? Mas a questão da ansiedade é algo que também causa uma agressão no seu organismo, porque lembra que eu falei, ele é todo interligado, existe um intercâmbio gigantesco, eles se comunicam, né, todos os nossos órgãos, todos os nossos mediadores químicos, os nossos hormônios, eles estão ali todos interligados por conta do nosso cérebro. E aí o que vai acontecer? Essa ansiedade, ela vem como uma avalanche na sua vida. E ela vai começar a abrir portas, abrir oportunidades para que o aumento da inflamação no seu organismo fique maior, porque você começa a liberar hormônios negativos. Por quê? Porque o desconforto, o estresse, a ansiedade, ela baixa muito a nossa serotonina, ela aumenta muito o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E ele começa a te fazer até ter náuseas, porque você começa a imaginar a situação como se você estivesse vivendo nela. E na verdade você nem passou por ela, você nem sabe se vai acontecer, mas você já começa. Você já começa a imaginar até pessoas, até você põe até personagens assim, ó. Certamente você faz isso com muita facilidade. Isso é normal do ser humano, tá? E aí, como uma espécie de defesa, seu sistema imunológico vai falar: meu Deus, tá diminuindo aqui o hormônio da felicidade, tá aumentando o hormônio do estresse. Eu tô liberando neurotransmissores que não são positivos, ou seja, estou sendo agredido. O que o sistema imunológico faz? Começa a trabalhar dobrado, começa a trabalhar para impedir o problema, tá? E alguns traumas emocionais também levam o paciente a isso. O trauma emocional que a gente vê muito, né, que a gente percebe muito, é a questão do e agora o que vou fazer? Mas você percebe que um vai levando ao outro, né? Vai ligando o estresse, a ansiedade, ao trauma emocional, a zona de conforto, que muitas vezes você tem que se mexer ali para poder sair daquele lugarzinho. Eu não precisava ter feito isso, mas às vezes você precisa, só que você não admite. Então você entra numa guerra com o cérebro e você também libera alguns hormônios, alguns neurotransmissores negativos que vão lá no seu sistema imunológico e vão despertar nele que algo agressivo está acontecendo. E aí o seu sistema imunológico começa a trabalhar nessa questão inflamatória, né? Eu preciso combater este mal. E aí é como se você estivesse inflamando o seu corpo todo. Aí daqui a pouco as coisas começam a não funcionar mais como deveriam. Seu coração bate de forma diferenciada. Você começa a comer mais por conta da questão emocional. Aí você começa a colocar alimentos que não deveria, comer demasiadamente, não só no volume, mas também repetidas vezes
em um período muito curto, aí você começa a prejudicar o seu pâncreas, aí você começa a prejudicar o seu fígado. Aí o que vai acontecer? O seu estômago começa a não ter tempo nem de mandar, nem de avisar ao seu hipotálamo que ele já está cheio, que o apetite, né, o hormônio do apetite já não consegue nem dar tempo de avisar, você já está colocando comida de novo, ou você já comeu tão rapidamente, com a cabeça tão fora do seu foco ali, do foco do alimento, da comida, você come tão rápido que você não lembra nem que você precisa mastigar. Aí, e tudo isso são agressões que eu tô falando, tá? Então são coisas que você tá no automático, tá no reptiliano, você nem tá prestando atenção. Olha como uma coisa liga a outra. Você sabia disso? Você parou uma vez para pensar que isso tá acontecendo com você? Ou com alguém que você tá vendo que tá acontecendo, mas você nem passa pela sua cabeça a questão interna desse paciente, né? Dessa pessoa. Então, quando eu falo para você assim, olha, presta atenção. Se o seu estômago não tem tempo de avisar, nem para o seu cérebro, que o alimento já chegou no compartimento, porque o alimento já acabou, já parou de estar sendo levado, é porque alguma coisa está errada. E daqui a pouco você vai sentir fome de novo, porque acabou a comunicação. Gente, você está cortando a comunicação normal do seu organismo, né? Aí o seu intestino começa também a entender que aquele corpo não está realmente adequado às demandas que ele precisa. Aí você começa a reter líquido inflamatório. Seu sistema circulatório passa a não trabalhar mais, porque o rim ele não está conseguindo filtrar nem o seu sangue que ele precisa filtrar direito. Ele não tem água suficiente para isso. Você começa com o seu sistema linfático, porque eu gosto muito de falar do sistema linfático, porque o sistema linfático, na verdade, ele estimula muito o nosso sistema imunológico. E se ele não tiver um bom funcionamento, tudo isso começa a degradar. E aí você não tem uma circulação linfática nem sanguínea adequada. Seu rim vai sofrer. Sua bexiga não está dando conta de levar toda aquela água para onde ela tem que levar, por causa da filtragem do rim, e ela não consegue tirar do seu organismo as toxinas. Então você começa a acumular líquido, você retém. Tem gente que chega em mim e fala assim, Kelly, eu tô me sentindo como um baiacu, eu tô muito, muito inchado. E aí você olha e você fala, realmente tá. Mas esse inchaço, ele não é só físico. Esse inchaço, ele é mental. Esse inchaço, ele é energético. Esse inchaço, ele é emocional. Então tá tudo ali preso, você acaba garroteando o seu próprio organismo.